Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje é o gênero notícia. Todos preparados? Pegue seu material e vamos lá! Em nossas aulas, nós vimos que os gêneros jornalísticos são textos presentes em nosso cotidiano. Eles têm como função informar, entreter, divulgar e até mesmo opinar. Dentre esses vários gêneros, nós temos o gênero notícia e o gênero reportagem. O gênero notícia é um gênero jornalístico e não literário que está presente no nosso dia a dia. Tem como objetivo informar, lançar comunicação. Dessa forma, ele pode ser divulgado através de revistas, jornais, até mesmo através da internet, de blogs e sites de informações. Quanto às características desse gênero, nós percebemos uma linguagem formal, uma linguagem objetiva, a imparcialidade, ou seja, uma forma neutra de se apresentar e confiável, não é? Tem como objetivo a exatidão dos fatos e apresenta também uma estrutura. Quanto à estrutura, nós temos a notícia dividida em manchete, é a parte do texto em que nós temos a informação que chama a atenção do interlocutor. A manchete, ela, além de chamar a atenção, ela resume a ideia central do texto. Podemos ter o subtítulo, que fundamenta, que complementa o sentido, as informações da manchete. Nós temos o lead, que é o primeiro parágrafo do texto. O lead resume todo o texto, toda a informação necessária para o leitor saber a respeito do texto no primeiro parágrafo. E nós temos o corpo do texto, que é a notícia na íntegra. A seguir nós temos um exemplo em que é trabalhada a questão da estruturação do gênero notícia. Nós temos aí a manchete: França reconhece pela primeira vez o uso de tortura na guerra de Argélia. Nós temos o subtítulo: Emmanuel Macron determina ainda a abertura dos arquivos sobre desaparecidos no conflito. E nós temos o lead e o corpo do texto. A partir deste exemplo, nós temos a análise de um roteiro. A notícia apresenta um roteiro, um conjunto de perguntas que nos dão um direcionamento às respostas relacionadas às informações apresentadas dentro do texto. Eles nos auxiliam tanto na produção como na compreensão e interpretação do gênero notícia. Quais perguntas são essas? A pergunta o que, quem, como, quando, onde, porquê e por isso. Essas perguntas, ao serem realizadas ao texto, obtêm respostas quanto à estruturação do texto notícia. Utilizando o exemplo que nós acabamos de ver, nós conseguimos responder a essas perguntas. Quanto à notícia que nós acabamos de analisar, vemos que essa pergunta pode ser respondida da seguinte forma: o que? França reconhece tortura de militares. Quem? A França, os agentes das Forças Armadas. Como? Através de um sistema de detenções. Quando? Qual período? Entre os anos de 1954 a 1962. Onde? Na Guerra da Argélia. Por quê? Para fins políticos. E por isso, qual a consequência? A morte do matemático Maurício Aldin. Então percebemos, gente, que a notícia ela vincula-se fatos, acontecimentos de forma precisa e objetiva. Além do gênero notícia, nós temos também o gênero reportagem. Se assemelha muito com o gênero notícia, porém com algumas diferenças. A principal diferença é a apresentação de opinião, a apresentação de juízo a respeito das notícias, a partir dos fatos noticiados. Então, o gênero notícia e o gênero reportagem fazem parte dos gêneros jornalísticos, porém, a reportagem pode haver uma expressão de juízo, uma opinião. Nós temos a seguir uma situação em que é apresentado a ideia de fato e opinião. Nós temos aí duas situações em que são apresentadas várias pessoas, não é? Uma charge, e dentre essas situações nós temos uma análise precisa das pessoas. Temos aí espaços cheios
várias pessoas circulando, transitando em uma cidade, e espaços vazios. Quando nós temos aí a descrição de espaços vazios, nós temos o direcionamento à parte cerebral, ao conhecimento, ao intelecto. Querendo ou não, nós temos a apresentação de um fato, em que as pessoas transitam pelas ruas, e nós temos a apresentação de uma opinião, de uma crítica, em que o autor dessa charge, o artista, ele expressa sua opinião relacionada à utilização dos meios tecnológicos dentro da sociedade. Além disso, nós temos também a apresentação de fato e opinião dentro de algumas questões a serem analisadas por nós, principalmente em avaliações externas. Temos aí um pequeno exemplo de um texto, não é? Cidadania, direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la, é poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem significantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura, muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Temos aí Gilberto de Mister. De acordo com esse texto, gente, o trecho que indica uma opinião em relação à cidadania. Então, dentro das avaliações externas, dentro das questões que nós trabalhamos em nosso dia a dia escolar, podemos apreciar alguma situação em que é necessário diferenciarmos o fato da opinião. O fato é o acontecimento, é a situação ocorrida. A opinião é o que o autor tem a dizer a respeito do que aconteceu. De acordo com essa questão, qual seria a opinião a respeito da cidadania? Temos aí, é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la, é poder votar em quem quiser, revela o estágio da cidadania ou muita gente lutou. Então, pessoal, ao analisar as alternativas, percebemos que a alternativa que apresenta uma opinião a respeito da cidadania seria a letra D. Muita gente lutou, descrita aí na última linha do texto, certinho? Então, gente, percebemos que o gênero notícia e o gênero... Dessa forma, percebemos que o gênero notícia e o gênero reportagem, eles tratam de um fato, de um acontecimento, possuem uma linguagem objetiva, formal e tratam as informações com exatidão. A diferença entre os dois gêneros é que a reportagem pode haver um fato de juízo, a apresentação de uma opinião sobre o que foi noticiado, diferentemente da notícia. Então, pessoal, esta foi nossa aula, espero que tenha sido proveitosa. Inscrevam-se em nosso canal, deixem o seu like e até a próxima.